As mulheres drogadas. Tem aquela... Como chamavam? As pitonisas. Isso. Elas eram sacerdotisas de Apolo. E o que rolava? Isso. Elas tinham iluminação? Eram os caras? Como que era? Isso é interessantíssimo também, porque eles acreditavam na pitonisa, que era a sacerdotisa grega. E elas determinavam as guerras mesmo. Como que essas mulheres eram escolhidas? Assim, puras, elas virgens não tipo tinham... Paquito poderia ser uma ninfa. Facilmente. Paquito. Você é puro? Sou. Sei não, hein? Essa pureza aí. Eu senti ele, a goela dele dando uma mexidinha assim. Não, uma velho. hesitação, cara. Você não passa em nenhum teste, cara. É pura maldade. É pura maldade. Então eram mulheres puras, novas ou velhas? Novas, virgens, Novinhas. Escolhidas entre... na verdade, elas eram criadas para isso. Olha que... já desde novinha, porque era uma honra, cara. Você ter era uma honra você ter uma filha que... Pitonisa, isso aí. Só que é o seguinte... Gostosas ou não? Porque em filme sempre colocam umas gostosas dançando, né? Às vezes, por que não pode ser uma mina feia? Por que elas têm que ser lindas? Assim, em respeito, né? Porque vocês sabem que, né, minha esposa está aqui presente, né? Mas se ela não tivesse aqui... Imaginando, né, mas ela estaria mesmo aqui se ela não estivesse. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Regina Casé poderia ser uma pitonisa? Olha... Não, porque ela não é nova e não é virgem. E ela é brasileira. Então entendeu? já saímos desse contraste aí. Mas não tem essa ideia de beleza de fato pra mulher ser pitonisa. Mas tem o quê? 14, 15 anos? Já adolescente pra idade adulta, 14, 15 anos, ela já começava, teoricamente, a receber o poder da adivinhação. Só que é o seguinte, e isso a gente entra no campo de vista mitológico e entra no campo de vista físico. De onde eram essas pitonisas? Onde era o oráculo principal da Grécia? O que era o oráculo? O oráculo era justamente o canal entre Apolo e os homens. Mas era um local ou era a pessoa? Era um local. Porque o oráculo também não é? Você beleza, perfeito. Uma pessoa que faz essa... Perfeito. Oráculo era o nome de um lugar. Não, desculpa, você tá certo. O oráculo era menina, era pessoa. Mas ela ficava em um lugar. Entendi. Ela ficava no templo de Apolo, em Delfos, que é próximo a Corinto. Isso a gente perdeu, foi destruído isso ou existe ainda ruína? Existe a ruína. Isso é que é impressionante. Velho, eu quero ver esse negócio. Eu tive lá, Vilela. Onde é? Fica no caminho de Atenas, de ônibus de Atenas, a gente foi de ônibus. 2h30. A gente chega em Delfos. O que tem lá? Tem umas colunas, tem pedra, o que tem? É simplesmente o santuário mais importante da história da Grécia. Nossa. Era uma sequência de construções. Sabe Cavaleiros do Zodíaco? Sei. Não sei se você lembra. Eu assisti quando era criança, mas assim, imagens que ficam na mente. Um conjunto de escadarias que sobem e tal. Era assim? Era assim. Uma coisa imponente. Templos. Isso aí, templos pra tudo que é lado. Que louco isso, cara. E essa menina, essa pitonisa, ela ficava no principal aposento. Templo. Era um templo? Mas um aposento também, ela ficava dentro de um aposento. Que era o templo de Apolo, que até hoje tem as colunas lá. Nossa. Até hoje a gente vê as colunas. Então, assim... Que legal isso. Fantástico você imaginar. E aí, o que os arqueólogos, fazendo as escavações lá, descobriram? Que debaixo desse templo tinha uma fenda. Como se fosse uma rachadura, uma espécie de rachadura proposital, que fazia com que fumaças de enxofre ocupassem o ambiente em determinadas épocas do ano. Então, quando o enxofre ele ficava mais proeminente, ele contaminava a sala, junto com outros gases, fazia a pitonisa ficar doidona. Então não era um transe... Tinha um efeito alucinógeno. Não era um transe assim natural. Ela de repente ficou em transe, não. Os arqueólogos encontraram e bem debaixo do aposento onde ela ficava mesmo. Nossa. Então essas fumaças subiam. Eu pensei que elas eram drogadas. Não, do ponto de vista de cogumelo, né? Não tem essa evidência. De fato, era isso que acontecia. Pelo menos essa é a interpretação da arqueologia, né? E elas não eram abusadas pelos mais velhos, eram mantidas puras e tal. Então, isso é complicado, né? A gente não tem muita essa evidência. Alguns historiadores dizem que sim, que como a perversão sempre existiu em toda a história, que em alguns casos essa pitonisa ela poderia ser abusada. Mas
Isso à parte. Entendi. Não fazia, não parte, fazia parte do ritual. Do ritual, isso aí. E aí, esse velho, esse ancião, ele perguntava pra ela e ela respondia, era assim? Isso aí. Ele interpretava o que ela dizia. Obviamente, ela não fazia ideia do que estava dizendo. Mas o ancião interpretava de acordo com o que ele queria. Ela ficava louca, ela pêssego em caldas, escada, magiros e patê de amendoim. Isso. Vamos à guerra! Vamos à guerra com os persas. Exato. Pronto.